Peças raras. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. Olha, o destaque de hoje é um podcast do qual eu me orgulho muito de fazer parte da produção há pouco mais de um ano. É isso aí, eu estou falando do Pois é Poesia, Arte no Plural. A 10ª transmissão deste podcast, o Pois é Poesia, estreou na segunda, dia 30 de junho. O tema desta vez é biografias. A pergunta trazida pelo poeta e apresentador Reinaldo Bessa, que também é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do podcast é: uma vida cabe num livro? Bom, a resposta a esta provocação você pode acompanhar em áudio ou vídeo. O nosso Pois é Poesia está disponível no Spotify, no YouTube Music ou no canal youtube.com/poisépoesia. Aqui eu vou trazer algumas pílulas para deixar um gostinho de quero mais e você ir lá conferir esta e as outras edições na íntegra, todos os episódios do podcast Pois é Poesia, Arte no Plural. Você vai ficar com uma entrevista que eu fiz com Lázaro Ramos no encerramento da Feira do Livro, na Praça Charles Miller, no Pacaembu, em São Paulo. E também eu preparei aqui, com exclusividade para você que ouve o Peças Raras, um resumão que traz alguns, na verdade, dos melhores momentos desta última edição, desta edição mais recente, na verdade, do Pois é Poesia, Arte no Plural. Mas antes, que tal você ficar com as respostas de quem entende de biografia e participa do programa sobre esta pergunta: uma vida cabe num livro? Vamos lá então, com a apresentação de Reinaldo Bessa. Bom, assim como perguntam por aí se uma carreira acadêmica cabe no Lattes, o Pois é Poesia deste mês pergunta: uma vida cabe num livro? Uma pergunta provocativa, evidentemente, né? Vamos conferir isso e muito mais com os nossos convidados, biógrafos estabelecidos, como Teresa Monteiro, que escreveu a biografia de Clarice Lispector, Tom Farias, a de Carolina Maria de Jesus, e Júlio Maria, biógrafo de Elis Regina, Ney Matogrosso e outros, entre outros. O que você pensa? Uma vida cabe no livro? Com certeza, não cabe, não cabe. Não cabe no livro e não existe, Reinaldo, biografia definitiva. Eu acho que o que você faz depois é atualizar um pouco esse livro. Mas uma vida cabe num livro. Eu mesma, né, quando fui fazer essa reedição, os anos me disseram: gente, como é que eu não tinha chegado a essa conclusão há 30 anos atrás? Entendeu? Quando eu fui relendo o material e fui cruzando com outras fontes que eu tinha. O biografado bom sempre vai produzir, mesmo morto, um novo fato biográfico. Eu escrevi a biografia do Patrocínio e agora encontrei um parente do Patrocínio que está pesquisando tudo sobre o José do Patrocínio. E ele está me trazendo fontes que eu jamais imaginaria sobre José do Patrocínio, né? E o meu livro está na 2ª edição, José do Patrocínio. Então, é um pouco disso que acontece. Entende? Então, assim, você está sempre reescrevendo aquela vida. Eu só consigo ter pena de quem acredita que está escrevendo com todo o carinho que eu tenho pelas profundas apurações que eu também faço para esgotar aquela vida num livro. Porque o teu olhar, em determinado momento, ele é de um jeito. Anos depois, ele está de outro. Né? Que é a maneira como você interage com aquele material que você tem em mãos. Viu? É isso aí, gente. Valeu. Até o próximo Pois é Poesia, Arte no Plural. Pois é, pois é, pois é poesia, poesia ou não. Curtiu? Você pode ver essa mesma edição do Pois é Responde nas redes sociais do Pois é Poesia.
por exemplo, no Instagram, @poisépoesia_oficial. E na sequência, você fica com a entrevista exclusiva feita por mim, com o apoio de produção da Érica Nascimento. Nós vamos ouvir o ator e escritor Lázaro Ramos. Essa mesma entrevista também está em vídeo e você pode acessar no youtube.com/poisépoesia ou no Spotify. Aqui você fica com o áudio da entrevista. Lázaro, nós vamos conversar um pouquinho sobre biografias, porque o tema do Pois é Poesia é justamente esse. Então eu queria primeiro entender, você falou na sua conversa aqui na Feira do Livro sobre o seu livro ser uma semi-biografia. Eu queria que você explicasse como que você se coloca nesse sentido de uma semi-biografia. Nossa, isso é fruto de debates intensos. Eu sempre recusei o título de biografia para o Na Minha Pele ou Na Nossa Pele. Eu primeiro tinha uma birra que eu dizia assim, eu sou muito jovem para fazer biografia, isso não é uma biografia. Ele tem trechos biográficos, mas ele, mais do que isso, usa a minha biografia para aproximar de alguns assuntos e pensamentos de outras pessoas. É um livro que ele cita muita gente, indica muitos livros, indica audiovisual, usando a minha biografia como estratégia de aproximação, porque naturalmente eu sei que a minha vida, por ser um ator, que por ser conhecido, causa algum interesse, mas ele é mais uma estratégia narrativa do que exatamente uma biografia assumida. Pelo menos eu digo isso. Perfeito. Você também disse, e aí eu lembrei do Nego Bispo, porque o Nego Bispo dizia, né, que primeiro ele falava para depois escrever. E você citou como um método de tornar a sua escrita uma conversa. Sim. Então eu queria que você falasse desse seu método de primeiro se gravar para depois escrever. Pois é, no segundo livro eu fiz isso, eu admiti. O primeiro era um livro todo em ordem cronológica, numa tentativa de fazer quase uma tese de mestrado. E eu percebi que essa não era a minha voz, esse não era o meu jeito de me comunicar. Aí eu comecei a tentar reproduzir o meu jeito de falar. Eu, quando eu estou conversando, eu sou um pouco disperso, ou seja, tem hipertextos na minha conversa, faço uma piada, de repente falo sério, de repente me emociono, e eu comecei a tentar criar essa maneira dentro do livro. Inclusive foi fruto de uma certa agonia logo antes de lançar, porque eu disse assim, nossa, vão considerar isso uma literatura menor. Eu quase não lancei o livro. A editora me sugeriu que eu mandasse para 5 pessoas para lerem, e as pessoas me deram um retorno muito positivo e eu assumi essa linguagem. No segundo livro, já sabendo dessa minha dificuldade para criar esse fluxo, eu começava a pensar nos assuntos, eu me gravava e depois transcrevia. E eu percebi que naturalmente já vinha essa maneira de escrever, que é uma maneira que convoca as pessoas a participarem dos assuntos, né? Essa linguagem, ela não é à toa. Eu faço muitas perguntas, eu mudo de assunto, volto, porque eu entendo que isso tem um efeito de aproximação com o leitor. E por fim, queria que você falasse sobre Ruth de Souza, como é que é esse projeto e principalmente como que é estar na pele de Ruth de Souza numa biografia. Nossa, mas não estou na pele dela de forma nenhuma. É uma grande homenagem a essa grande artista, essa grande atriz do Brasil, que recebi como missão. Ela foi convidada pela editora Intrínseca para lançar uma autobiografia, pediu para que eu escrevesse, eu combinei com ela que eu não ia escrever, que eu ia ser o ghostwriter. Tive vários encontros com ela aos domingos, onde ela me contava a vida dela, transcrevia, gravava, e no meio do processo, infelizmente, ela faleceu. Acho que faz 2 anos e pouco que a gente começou e a editora me convenceu a terminar, mas é um trabalho, um exercício que eu faço, que é de tentar mapear a voz dela. A voz do livro é a voz que Dona Ruth queria que tivesse nessas páginas. O livro sai agora no 2º semestre e espero ter feito um bom trabalho aí para escrever com ela ou para estar próximo dela. Não tenho ainda muita certeza. E aí sim uma biografia. Aí sim uma biografia, mas também com um formato diferente. Aí vocês vão ver quando lançar. Muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer. Prazer. Se você chegou até aqui é porque tá gostando do jeitão aí do Pois é Poesia, né? Então tem mais uma surpresa só para você aqui no Peças Raras, hein? Eu preparei das 2 horas da edição número 10 do Pois é Poesia, biografias. Uma Vida Cabe num Livro, eu separei alguns dos melhores momentos e você vai ficar em 9 minutos com
boa parte do que acontece neste programa, nesta transmissão, que é o episódio que você pode conferir no YouTube, YouTube Music ou Spotify. Então aqui um resumão, os melhores momentos de biografias. Uma vida cabe num livro? Biografia em grego clássico significa escrever a vida. Rui Castro, no seu livro A Vida por Escrito, arrisca que o primeiro borrão na parede da caverna já é uma biografia. A procura da própria coisa é justamente a reunião desse novo material completamente inédito. Toda a participação de Clarice, monitorada na ditadura militar, fotos inéditas do passeio dela em Recife, os bastidores da criação da Paixão Segundo de H e Água Viva, quer dizer, são passagens, né, dessa vida literária que até então, depois de tantos anos de investigação, que não tinham vindo à tona. Mas por quê? Porque eu trabalho com as fontes primárias, que é o Arquivo Nacional, que é o APERJ, os arquivos da Fundação Casa Duque Barbosa, do Instituto Moreira Salles. Quer dizer, quem faz biografia, já que o programa trata-se de biografia, nós temos que defender com unhas e dentes os nossos arquivos públicos, porque isso eu afirmo. Sem esses arquivos públicos, nós não teríamos a biografia da Clarice Lispector. Então, eu acho que a gente tem esse compromisso com a história. Agora, cavar essa história, alguns cavam com uma colher, né? Indo à hemeroteca digital e fazendo um livro pelo Google. Outros cavam com uma pá, que é indo às outras biografias que já foram lançadas, e outros cavam com uma escavadeira, né, com um trator, que é quando você realmente tem que ir sujar o seu pé de barro, viajar, ou com dinheiro da editora, ou com dinheiro do seu próprio bolso, entrar nas casas dessas pessoas, onde elas nasceram, onde elas viveram, onde elas estudaram, onde elas serviram quartel, nem que seja para respirar o ar da rua onde ela passava. Não tem mais ninguém vivo lá, não importa. Ir até o Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, me fez escrever um livro que eu não escreveria se eu não tivesse ido até lá. Como ir até Rio Grande do Sul, óbvio, por mais de 3 vezes, para fazer a infância da Elis. Agora, encontrar realmente a camada do pré-sal dos nossos biografados, que é a mais profunda que pode existir, realmente dá muito trabalho, custa, e cada vez menos a gente tem também recursos, né? Quer dizer, as leituras têm, de certa forma, não um nível de leitura, mas a vendagem, né? A gente teve números recentes divulgados sobre vendagem de livros com alguma queda, então pode ser que amedronte um pouco algumas editoras a investir nesse trabalho do biógrafo, não deixar de investir em biografia, isso não, porque realmente é algo que eles sabem o retorno que dá, as pessoas gostam muito de ler biografia, que bom, mas realmente é muito necessário, eu vejo cada vez mais você ir cada vez mais fundo, até porque temos hoje as informações muito acessíveis, né? E se for só no acessível, todo mundo sabe. Então, quando eu fui estudar a Carolina, eu falei, será que essas pessoas leram essas 6.000 páginas inéditas da Carolina? Será que leram todos os seus romances? Será que leram a correspondência dela, as quase 2.000 páginas de jornais, com crítica, notas sobre essa autora? Será que eles foram a Sacramento, andar na cidade, entrar no colégio que ela estudou, ir no bairro onde ela nasceu, foram para o cartório, para os cemitérios, olhar os livros de registro? O que essa turma fez, na verdade? E eu não encontrei resposta sobre isso. E o meu modo de escrever, de pesquisar sobre um autor, primeiro eu reúno tudo que eu posso imaginar sobre aquele autor. Eu vou usar o máximo para fazer um retrato mais fiel possível do autor. Isso é a minha ilusão ou a minha forma da minha biografia, que eu falo que é a minha biografia do biografado. Então foi o que eu busquei em Carolina, né? Fui para a cidade dela, fui para onde ela viajou, conversei com pessoas que conviveram com a Carolina, li basicamente tudo que eu encontrei dela, de cadernos, arquivos de jornais, cartórios, enfim.
é esse aspecto que eu trago, e ainda por cima, o que está no entorno do personagem, né? Ou seja, o que na história impactou esse personagem. Carolina nasceu em 1915. O que desse período, até a morte da Carolina, pôde impactá-la de modo que ela possa ter uma paixão enorme pela leitura e pela escrita, né? Esse posicionamento político, afã, né, de se defender como mulher negra, de defender o negro e tudo mais. Então, eu fui buscando respostas a partir dessas pesquisas, e elas, no Brasil, você tem mais ou menos uma ideia, pesquisar no Brasil é uma coisa pavorosa. Nós não temos apoio financeiro e as fontes estão geralmente contaminadas ou perdidas, fora de acesso. Você hoje quiser uma certidão de batismo, fulano morreu em 1700 e alguma coisa. Ah, não posso, só se você for parente. Mas a pessoa não tem mais parente. A lei não permite que se dê isso. Então, são algumas coisas assim que a gente, como biógrafo, precisa atravessar. Foi muito minucioso, muito feliz nesse livro, inclusive no título, né? Eu acho o título perfeito, Em Busca da Alma Brasileira. Acho que é um grande livro, com 500 páginas, que você lê assim, com muito prazer, faz essa viagem pelo Brasil junto com o nosso Mário. Esse livro aqui, quando eu li, realmente me encantou pela profundidade, pelo estilo de literatura, riqueza de informações sobre esse personagem, que é o Mário de Andrade. Encerro com uma frase do misterioso artista britânico Banksy. Não sei por que as pessoas gostam tanto de colocar em público os detalhes de sua vida privada. Eles esquecem que a invisibilidade é um superpoder. É isso aí, gente. Valeu. Até o próximo Pois é, Poesia, Arte no Plural. Pois é, pois é, pois é poesia. Poesia ou não. Por hoje é isso. Eu espero você sempre aqui no Peças Raras e também agora no Pois é, Poesia, Arte no Plural, que você conheceu melhor nesta edição. Por lá, junto comigo, está a Débora Isola na produção e também está o Reinaldo Bessa no roteiro e na apresentação. Contamos ainda com o apoio da turma da Zanzar Produtora, o André Minassian e o Caio Zan. Eu tenho certeza que você vai gostar do que nós temos realizado com muito amor, com muita dedicação, lá no Pois é, Poesia, Arte no Plural. Por hoje é isso, como eu já disse, um abraço e até a próxima, quando eu volto com mais peças raras para você. Peças raras.